Aleluia. Pai, nós oramos mais uma vez na Tua presença e pedimos que esta hora, Senhor, a hora da palavra, a hora do alimento, a hora do pão espiritual, nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha falar conosco, usando o Teu servo, toda a honra será dada a Ti, da unção, da graça, da cobertura para nós, durante e depois dessa mensagem, e que essa mensagem frutifique, a 100, a 60 e a 30 por 1, em nossos corações, que nesses dias, Senhor, tudo que tem sido pregado aqui e falado, dê fruto para o Teu reino, para a eternidade. Nós oramos, Pai, e cremos que somos chamados para frutificar, e aquele que frutifica, o Senhor diz que o Senhor limpa para que produza mais fruto ainda, e o Senhor será glorificado. Nós queremos neste ano, no final do ano, testemunhar frutos de salvação, frutos de pessoas se reconciliando contigo, frutos de restauração, de edificação da tua casa, em nome de Jesus. Amém. O Norberto vai estar ministrando. Aleluia. Boa noite, irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis 12, 1. Mais que conhecida essa passagem, irmãos. Bom, irmãos, Israel foi formada inicialmente por Abraão, né? Deus foi lá, chegou para Abraão e falou para ele uma série de coisas, por exemplo, que ele deixasse onde estava, que ele deixasse a família para trás também, né? E fosse para um lugar que ele ia falar, o Senhor ia dizer. E dali começou a formação de Israel, com Abraão. E inicialmente Abraão, ele não sabia para onde ia, né? A gente sabe bem essa história, né? Deus chegou para ele e falou assim, ó, larga tudo e vai. Mas assim, eu não vi na Bíblia ele questionando nada. Ele simplesmente fez o que o Senhor pediu, né? A única coisa que eu acho que ele não fez corretamente ali foi levar o sobrinho dele Ló, né, junto, né? Mas depois lá na frente houve separação. Deus completou e pediu aquilo que ele quis, né? E aí você vê que Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, Abraão, eu vou te dar terra, eu vou te dar descendência, certo? E vou te dar bênção. Então você percebe que, assim, se você olhar para o tempo de Israel, você vai ver que eram as coisas mais importantes que o povo de Israel podia querer ter. Terra, descendência, né? E bênçãos, né? E aí a gente percebe que terra, descendência e bênçãos, ela é uma coisa bem completa, material e espiritual, certo? É uma coisa assim, olhando o homem assim do ponto de vista, fala bem antropológico, bem físico mesmo, espiritual, entendeu? Mas bem holístico, completo, uma coisa completa. E ele chegou para Abraão e falou isso, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa promessa para Abraão é que Deus falou assim para ele, Abraão, ó, eu vou te dar essa promessa, né? Falou uma série de coisas, falou assim, ó, quem te abençoar, eu vou abençoar, quem for contra você, eu vou ser contra essa pessoa, né? Nós somos descendentes de Abraão, certo? Enxertados na videira, tá? Mas assim, e falou para ele assim, ó, olha, só que tem o seguinte, Abraão, a sua descendência ela vai ficar vagando em terra que não é sua, certo? Que não é a terra dada para você, e você vai ser escravizado, seu povo vai ser oprimido, escravizado por 400 anos. Então, pensa só, irmão, imagina você passando um problema que todo mundo passa, né? E aí você recebe uma promessa, falando assim, olha, você vai ter isso, você vai ter tudo aquilo que você precisa daqui a 500 anos. Essa promessa foi para Abraão. Daqui a 500 anos.
O que fez esse homem buscar com tanto afinco essa promessa que ia se cumprir 450 anos, 500 anos após ele? Ele não ia ver terra prometida. Ele viu quantos filhos dele? Ismael, né? Pois é, então. E Isaac somente. Ele não viu nada daquilo, mas ele buscou, ele aceitou, ele se entregou e foi. Eu fico pensando, o que é que fez isso daí? E se fosse conosco, irmãos? Olha, você vai receber o que você quer. Daqui a 500 anos. Olha só a promessa. Né? Mas eu tenho certeza que Abraão entendia o processo, sabia que a questão era para descendência, que era uma coisa assim que a gente tem até dificuldade de um pouco de entender, né? E Abraão sabia que quando ele partisse, o que ele ia encontrar, pelo que ele fez. O que se perdeu aí, irmão, daquela época para cá? O que está diferente daquela época para cá? Por que hoje nós somos assim, focados em nós somente, nos hedonistas, né? Nos próprios prazeres, buscando a nós mesmos? Como é que nós receberíamos uma promessa dessa? Será que a gente aceitaria pagar o preço, passar pelo processo inteiro? Porque a gente sabe, né? Tem o chamado e tem o processo junto. Tem o chamado e tem o que vai vir junto com o chamado, para te preparar. Nós aceitaríamos uma vida dessa? É difícil, né, a gente pensar isso, mas é uma vida que Abraão sabia que ia morrer e não ia receber, né? E Gênesis 12:1 fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão, você sai da sua terra, você sai dos seus parentes aí, da casa do teu pai e vai para onde eu ainda vou te mostrar. Ele está falando. E farei de ti uma grande nação, descendência, vou te abençoar, que eu te falei as bênçãos, e você terá um nome engrandecido e você será uma bênção. Bênção, descendência, terra, tudo. Né? Depois em Gênesis 12:15, falou assim, ó, ao pôr do sol, o Abraão caiu no sono, certo? Em profundo sono, né? E aí grande pavor e trevas acometeram Abraão nessa hora. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina. Será o quê? Você andará em terras que não são suas, né? Em terra alheia, né? E será reduzida à escravidão, e será afligido por 400 anos. Essa foi a promessa de Abraão. Né? Lá na frente, já em Josué, porque se você for ver, a promessa não se concretizou em Abraão, não se concretizou em Isaac, nem em Jacó, Israel, né? Nem em José, nem em Rubens, Simeão, Issacar, e todos os patriarcas, nenhum deles, já tinha ido tudo embora. Mas a promessa estava viva. Né? E foi se cumprir lá em Josué ainda. Né? E falou assim, ó, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra, isso é Deuteronômio 6:10, tá? Introduzido numa terra que, sob juramento, deu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que você não edificou. Ou seja, você ia receber cidades inteiras que você não construiu, não pegou um tijolo e colocou no lugar. Você ia chegar, estava pronto. Certo? Casas cheias de tudo que é bom. Casas que você não encheu. Ou seja, além de tudo, você chegar lá, vou morar aqui, abrir a porta, tudo. TV, 70 polegadas, home theater, tudo, tudo. Pensa nisso hoje, na sua vida. Na sua vida, sua cozinha, sabe? Top de tudo. Tudo maravilhoso. Estava lá pronto. Você não fez nada, não pôs R$1. Essa é a promessa. Casas cheias de tudo. Sempre é bom a gente transportar o que aconteceu para o contexto de hoje, tá? E poços abertos que você não abriu. Vinhas, o vinho, olivais, o azeite. Tudo isso você não plantou. Certo? E quando você comer e se fartar, só que Deus alertou, quando você comer e se fartar, não esqueça de quem te tirou do Egito, que é o Senhor seu Deus. Tá?
Mais um pouquinho para frente, Josué 24:13 fala assim, ó: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nela. Comeis das vinhas e dos olivais, que não plantastes. Essa é a promessa que Deus deu para esse povo de Israel. Certo? Uma promessa maravilhosa, irmãos. Bênção, descendência, terra, casa para você morar, tudo para você comer. Você não fez nada. Você só seguiu o processo. Essa é a Canaã do povo de Israel. A promessa que Deus deu para ele. Agora eu te faço uma pergunta, irmãos. Qual é a sua Canaã? O que é que Deus te prometeu? Quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Aonde você vai morar sem construir? Deus tem o melhor para nós. Aonde você vai comer que você não usou nada? Aonde? O que Deus tem preparado para você? Qual é a sua promessa? Você sabe qual é? Qual é o seu chamado? Aonde você está, aonde você vai, aquele lugar que Deus tem para você, o seu chamado é o melhor lugar que você pode estar na sua vida. Sabe, eu vejo que é um acrescentar de Deus, que Deus dá algumas diretrizes para nós. O que ele fala, né? Ele fala assim, né? Pensando de hoje, logicamente, é diferente de antes, é diferente de hoje. Hoje as necessidades são outras, né? Mas em Mateus 6,33, ele não fala assim, olha, fala assim, ó: buscai por em primeiro lugar seu reino e justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se você ler um pouco antes, ele estava falando dos ímpios, como eles procuram as coisas do mundo, como eles vão atrás. E estava falando assim para a gente. Não está falando que está errado. Não está falando que não é isso que você tem que buscar. Ele não está falando isso. Deus está falando assim, ó: busca primeiro o meu reino, que eu sei o que você precisa. Que você precisa dessas coisas. Eu sei. E aí as coisas vão ser acrescentadas. É só a ordem de prioridade que Deus tem para nós. Qual é o chamado? Qual é a palavra? Qual é a sua Canaã que você tem que buscar? Que as coisas vão ser acrescentadas. O que é que você tem? Né? E eu sei que deve ter gente nervosa aí querendo levantar da cadeira e falar para mim, ó, não é bem assim, né? Calma. Né? Porque não é bem assim mesmo, né? Israel, irmãos, ele por si só pela promessa, sem ter errado, passou o que passou. Chegou lá na Terra Prometida, eu contei umas 39 batalhas, eu procurei, deve ser mais ou menos isso. Não foi fácil. Sem pecado foi isso tudo que aconteceu. Né? Deus tem uma promessa. Mas a promessa teve um preço. Deus tem uma promessa, mas vai ter um preço. Porque Deus vai te tirar de um lugar, tudo tem um propósito para Deus. O propósito de Deus é espiritual. Mas é para dar condições materiais também, certo? Deus vai te tirar de um patamar, com a promessa que Ele te deu, para te levar para outro patamar. Só que você vai ter que suportar o processo. E esse processo, às vezes, provas, lutas, dificuldades. Assim como Israel teve. Mas você tem um chamado, você. Você mesmo, não fala que você não tem. Deus te ama. Deus ama você, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar menos ou amar mais. O amor dele é ágape. Você pode fazer o que você quiser. Ele vai te amar. Ele tem a promessa para você, ele quer te entregar a promessa. Mas tem um processo. Então, por isso que eu estou falando, não é bem assim, né? Você vê que Israel endureceu o coração, né? Israel. Chegou um certo ponto, logo no início, quando eles saíram para o deserto, né, que Deus falou assim, ó, manda espia na terra prometida lá. Manda espia na sua Canaã. Naquela terra que eu falei para você que eu vou te dar. Que mana leite e mel. Lembra que você vai morar sem edificar, vai comer sem plantar.
Você vai pegar a água de um poço que não foi você que cavou. Manda espia. Eles foram e voltaram em 40 dias. Né? A gente sabe a história, né? Se você dividir no meio, tá certo que teve um tempo para ir, um tempo de espiar e um tempo para voltar. Mas vamos dividir no meio, 20 dias. Irmãos, eles estavam a 20 dias de Canaã. A grosso modo falando. Há 20 dias. E eles fizeram o quê? Eles resolveram não, né, irmãos? Eles mostraram o que estava no coração deles. Eles voltaram, falaram o que falaram. Né? Deus tirou o povo dali. Tem até uma máxima cristã que sempre a gente fala que é assim, Deus tirou o Israel do Egito, o judeu do Egito, o povo dele do Egito. Agora Deus tinha que tirar o Egito deles. Deus tirou o Egito deles. Não tirou, irmãos. Não tirou o Egito deles. Matou todo mundo. Foi isso que aconteceu. Foram para o deserto, com oportunidades para se arrepender, andaram até morrer. Morreu a geração inteira. Não tirou. Talvez quem entrou tenha tirado ou nunca se corrompeu, que foi Caleb e Josué. Nem Moisés foi. Nem Moisés passou, irmãos. Então, a luta é brava mesmo, entendeu? O coração da gente tem que ser, né? Então, a gente tem, assim, tem que ter em mente que você tem o chamado, mas você vai ter que passar por um processo, né, Raul? Como que é? Entendendo o chamado, suportando o processo? Pregação do Raul? É essa daí. É essa daí, irmãos. Né? E você tem um chamado para você específico, que é o melhor lugar que você pode ter, né, irmãos? Aí eu te falo, né? Esse chamado que você tem é só para a igreja? É a igreja? Por exemplo, é para você ser diácono, para depois você virar de forma reduzida, não falando dos 5 ministérios, né? E ser pastor? Diácono e pastor, esse é o seu chamado? Só isso que vale? Né? Aí eu fico pensando assim, estava meditando na palavra e olhando para o tempo de Israel, tentando entender o que eles consideravam como sendo santo e como sendo profano, mundo. Qual era o pensamento de Israel naquela época? Você procura, você não acha quase. Você vê, você cai em idolatria e o que mais? Né? Trabalho, irmãos, alguma coisa aconteceu, porque trabalho em Israel, no hebraico, é avad, que quer dizer trabalhar como adoração a Deus. Trabalho como adoração. Trabalho no Novo Testamento é tripalion, instrumento de tortura romano. O que aconteceu? O que se passou que virou isso, irmãos? Né? O porquê mudou, né? De trabalhar, estar fazendo o seu trabalho perante o Senhor, mudou para você ser torturado. Ué? Que estranho, né? Mas o que eu percebo, irmãos, que é o seguinte, que Israel era integral perante Deus. Era completo perante Deus. Tudo para eles era santo. Trabalho era santo. Terra era santa. Descendência era santa. Tudo é santo para eles. Toda a vida dele estava integralmente perante Deus. Nós não. Nós não somos assim. Nós não somos desse jeito. Até o trabalho virou instrumento de tortura para nós. E a gente não consegue entender. Eles lá, por exemplo, para eles lá, plantar era profano ou era santo? Era santo. Trabalhar para eles era santo. O dinheiro era santo. Israel era uma nação jurídica, tinha a lei, tinha tudo, e era santo. Politicamente falando, era santo. Era tudo santo. E o que aconteceu hoje? E o que eu vejo assim, na época, estudando um pouco mais, a gente sabe que Israel ali, depois que Israel foi para a Babilônia, foi uma dificuldade, né, irmãos, para Israel. Eles perderam muita referência.
passou pelas mãos da Babilônia, pela Pérsia, aí começou a Grécia, Roma, a influência. E a Grécia era muito forte. É muito forte a Grécia. Os filósofos, as ciências. Eu estava vendo um programa no Discovery faz um tempo atrás, aquele templo da Diana lá, o portão de entrada era portão automático. Eles fizeram um sistema de pressão de água e o portão abria sozinho e fechava sozinho. Gente, naquela época que não tinha nada, né? E a filosofia, a ciência desse pessoal, então eles eram muito fortes. Tanto é que Roma dominava a Grécia, mas culturalmente quem dominava quem era a Grécia, que dominava Roma. De tão forte. E a Grécia tinha uma ideia que eles traziam da filosofia, do panteão dos deuses dele e tudo mais, que tudo que era do céu era sagrado, proveniente do céu era sagrado. E tudo que era da terra era profano. Olha a influência que nós recebemos e que nós vivemos hoje. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, tá? Traduzindo para o contexto nosso aqui. Igreja, santo. Louvor, santo. Jejum, santo. Oração, santo. Discipulado, santo. Evangelismo, santo. Tudo, oração, santo. Tudo santo. E trabalho, profano. Tecnologia, profano. Estudo, profano. Dinheiro, profano. Tudo profano. E não é assim que a gente vive hoje? Nós não vemos dois mundos, um aqui, um lá, diferenciado. E nós não podemos ser assim, nós temos que ser como Israel era, integral. Né? Nós temos que trazer para cá, entender que é o seguinte, por exemplo, o louvor e o trabalho seu são santos e têm o mesmo peso desde que feito com a mesma fé. Certo? O dinheiro que você tem guardado e as orações que você faz são santos, irmão. A tecnologia atual, entendeu? E a palavra ministrada aqui pelo ministro são santos. Esse é o meu pensamento. A gente não pode ter divisão, porque se a gente tem divisão, a gente se comporta de uma forma aqui e de outra lá. Totalmente diferente. Porque a gente não se enxerga integralmente perante a Deus em tudo que fizer. A gente vai dar um jeitinho no trabalho, a gente vai dar um jeitinho no esporte, vai dar um jeitinho em tudo que fizer, ou seja, vai passar para trás os outros, passar a perna, vai se comportar de jeito diferente, vai andar de jeito diferente, chega aqui é santo. Eu vou pregar, eu vou ministrar, põe uma roupa, pau, legal. Muda tudo. Tudo muda. Mas por quê? Não é assim, irmãos. Você é do Senhor em qualquer lugar que você tiver. Em qualquer situação que você tiver. Por isso que eu falo que tudo tem que estar diante da face de Deus. Existe um termo chamado corandeu, que quer dizer diante da face de Deus. A sua vida está diante da face de Deus em tudo que você fizer. Porque, por exemplo, você pode chegar aqui e ficar constrangido e não ser você mesmo, porque perto dos pastores você é diferente. E lá fora, gente, o pastor não tem poder para nada, para condenar você e nem te salvar. É Jesus. Ele você não esconde. Do mais profundo, ele está te vendo. Não tem como, irmãos. Não tem como. Eu sei que a gente tem que ter respeito às outras religiões, a respeito relacionado a todas essas coisas, mas eu falo uma coisa para você. Eu e você, nós não podemos ter duas caras. Nós não podemos ter dois comportamentos, nós não podemos ter ânimo dobro. Nós temos que ser integrais perante o Senhor, inteiro. Tudo. Vou dar um exemplo para você. Política. É um problemão, né? Hoje em dia né? Até antes do Bolsonaro, a gente era tudo amigo um do outro, né? Aí depois que houve uma polarização, depois que ele veio por poder e houve uma polarização, não estou julgando quem é bom e quem é ruim, tá, irmãos? Não fica nervoso. Mas a polarização aconteceu depois que veio, certo? O pau está quebrando. Né?
para todo lado. Mas, assim, o que acontece? Pensa bem, irmãos. Se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Simples. Simples. É muito simples. Se você é crente e fala que a igreja não deve estar se envolvendo com a política, e aí as pessoas te escutam e não se envolvem com a política, você vai ser governado por pessoas que não creem em Cristo. É fácil de entender. A pessoa que é vereador, deputado estadual, deputado federal e senador legislativo vão fazer leis. E se você achar que você não tem que estar lá como cristão, vão fazer leis que não contemplam e não respeitam quem é cristão. Simples, irmão. Por isso que eu falo que tem que ser corandeu. A vida nossa tem que estar face a Deus. O executivo, que você vai votar aí para prefeito, para governador, presidente da república, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós não temos que estar lá. Beleza. Quem vai estar lá é quem não é que nem você, é cristão. Pronto. Aí vem medida provisória. Tá? E o judiciário, então, que é uma parte concursada, só que a nata do judiciário, né, que são os poderosos, que comem lagosta e tomam um vinho todo dia, né, eles são indicados. Por quem? Pelo executivo, que você falou que não quer participar. Eles vão ser, que tipo de ministro vai ter lá? Que tipo? Vai ser cristão? Não vai, querido. Recentemente aí, sei lá, nem vou falar nome para não ser preso amanhã, que eu não quero ser preso, né? Recentemente aprovaram o aborto aí com requintes de crueldade, dá uma injeção, e daí? Problema. Problema. Você é uma mulher grávida, certo? Você tem direito. Meu corpo, né? Como que é? Meu corpo, minhas regras. Pisa num ovo de tartaruga. Você vai para a cadeia na hora. Faz um aborto. Ai, meu corpo, meu direito, sei lá o que, essa baboseira toda. Olha, eu vou falar para vocês, viu, irmãos? Está difícil, viu? Cada vez mais. Por quê? Porque são pessoas que não têm referências. Toda hora vem a história do tal do banheiro unissex. Toda hora vem a história do aborto. O que acontece? Eles põem um pouco, vê a reação do povo, tira. Daqui a pouco vai passar. Sabe por quê? Política não pode misturar com religião. Se não fosse a bancada evangélica e católica na Câmara, nós estávamos hoje, você imagina como a gente estaria hoje. Ah, mas eles são homens. São. Eu sei de tudo, irmão. Estão envolvidos com a política? Tá. Sei de tudo, irmãos. Mas se não fosse esse pessoal, você ia ver o aborto. O aborto não estava com 9 meses. Estava com 2 anos e meio de idade. Já estava assim. 2 anos e meio, meu filho eu mato porque eu não quero mais. Acabou. Porque se você pode... não esqueça. Deus falou para Jeremias, foi eu que te formei no ventre da sua mãe. Pô, presta atenção. Foi eu que te formei, ele falou. Deus falou para Rebeca, para Esaú e Jacó, lutando dentro da barriga dela. Vai ser assim, vai ser assado, está lutando por causa disso, papapá. O que era que estava lá dentro? Nada. Deus mentiu. Sabe, irmãos, está difícil mesmo, viu? Porque as coisas estão dando um contorno, um jeito, que a gente perdeu o gripe do negócio, a gente não sabe mais o que faz. Porque nós estamos na mão de gente que não está nem aí para Cristo. E é gente que a gente colocou no poder. Essa tristeza. Olha, por isso que eu falo para vocês, não tem lugar onde a gente não deva estar. Conselho tutelar tem que ter cristão. Certo? Vereador tem que ter cristão, deputado, senadores, tudo tem que ter cristão colocado. Não estou defendendo ninguém, nem partido, nem nada. Não estou falando, eu estou falando da Bíblia, da palavra e do homem cristão. Eu estou falando disso. Lutero, o que Lutero falou? Lutero foi um grande homem, um reformador, que chegou lá na frente, e ele foi, vamos dizer assim, ele fez a separação, vamos dizer assim, entre
nós e a Igreja Católica, mas, assim, na verdade, ele foi o último da cadeia, né? Teve uma série de gente que já vinha com a ideia e tal, né? E, lógico, foi há quantos anos atrás? Então, Lutero, algumas coisas precisaram serem transformadas, né? Mas o que ele falou? Ele falou assim, o trabalho de monges e sacerdotes, ainda que sagrado e árduo, não difere em nada, à vista de Deus, do trabalho do operário braçal ou da mulher que cuida de suas tarefas domésticas. Salva o tempo, irmão, tá? Todo e qualquer trabalho é medido por Deus somente com base na fé. De fato, o simples trabalho doméstico de um criado ou uma criada geralmente é mais aceitável diante de Deus do que todos os jejuns e outros afazeres dos monges e sacerdotes, porque os monges e sacerdotes careciam de fé. Tem uma outra frase de Abraham Kuyper que fala assim, ó, onde quer que o homem esteja, o que quer que faça, ao que quer que lance as mãos, na agricultura, no comércio, na indústria, ou em sua mente, no mundo das artes e ciências, no que quer que seja, ele permanecerá sempre diante da face de Deus. Ele está empregado no serviço de Deus. Ele tem que obedecer a Deus. E, acima de tudo, seu objetivo deve ser a glória de Deus. Tá, qual é o seu chamado? Então, quer dizer que se você for chamado para ser um pastor de uma igreja de 10 membros, de 20 membros, legal. Mas se você for chamado por Deus para ter uma empresa com 500 funcionários cristãos e fazer um trabalho de cristão, não pode. Não pode? Não pode. Por quê? Porque aqueles que a gente colocou lá, diz que não pode. Irmãos, o Estado é laico. A gente sabe disso. Ou seja, o Estado não pode tomar partido de uma religião. Mas nós não somos. E o Estado tem que respeitar isso. E o Estado não está respeitando isso. Que Estado? O Estado, daqui para trás. Tá? Não fica nervoso comigo, não. Não estou falando desse atual, nem do passado. Não está. Está se metendo cada vez mais. Eu mandei uma mensagem no grupo nosso aqui, na Califórnia, no país dos Estados Unidos, os capelães não podem mais orar em nome de Jesus. Que bonito, né? Quem aprovou essa porcaria, esse lixo de lei, essa lei demoníaca? Quem aprovou? Foi um cristão? Não foi. Esse país já se perdeu, esse estado ali já se perdeu faz tempo. Ou seja, você vai lá fazer um trabalho com a pessoa passando um aperto, você faz um trabalho legal, você vai orar por ela e fala assim, ó, e você agora então vai receber o refrigério de Deus em nome do Giló. Em nome da batata. Só pode falar isso, você não pode falar em nome de Jesus mais. Olha, fala sério, irmão. Olha que, sabe o que é isso? Fruto do pensamento, apesar que os Estados Unidos também já está indo para o buraco, né? Foi a Europa, que acho que parece que não tem nem 4% de cristão mais na Europa, tudo vazio, as igrejas, é sempre assim, né? Você vê o negócio vindo da Europa, os Estados Unidos desce para o Brasil. Se você olhar o que está passando aqui, é o que passaram lá. Está vindo para cá essa porcaria também. Desculpa falar, mas é isso mesmo, é lixo mesmo. É de Satanás mesmo. Ou seja, liberdade de expressão. Mas eu sou cristão. Não, você é diferente. Você tem que calar a boca. Faz uma experiência. Faz uma rodinha dos seus amigos do trabalho e começa a perguntar o que cada um é. Ah, o que você é? Eu sou shintoísta. Oh, não. Eu sou budista. Oh, eu sou hinduísta. Depois te explico como funciona aquele negócio de não poder acabar com a vaca, deixar a vaca lá, fazer o que quer. Fala que você é crente. Você vê o que acontecer. É tapado, é mente fechada, ignorante. Você não fala para ninguém calar a boca, mas eles te mandam calar a boca sem parar, né? Estranho, né? Chama você de reacionário, de conservador extremista, mas você não fala nada. Mas eles mandam você calar a boca. Eles são liberais, eles são democratas, mandam você calar a boca. É o que aconteceu na Califórnia. E toda vez que a gente rotula mais as coisas, pior fica, porque a gente separa esse mundo. Esse mundo não é separado, irmão. Ele não é separado, é uma coisa só. A sua vida é integral perante Deus. Sabe, olha, eu sei que a gente tem que respeitar outras religiões, eu vejo isso, você tem que ser agradável, isso é desejável.
Isso é o certo. Você tem que ser educado, respeitador. Mas eu vou contar uma coisa para você. Só Jesus salva. Sabia dessa? Só Cristo salva. Viu? Só Cristo salva. É simples. Então, o seu respeito todo que você tem que ter, você tem que entender que você tem que se colocar. Porque senão vai outro lá, que eu não vou falar de onde que chega lá e leva a pessoa para a religião dela, faz todo um trabalho super legal, e para onde essa pessoa vai? Se você não crê que só Cristo salva, se converte. Nós, como crentes, se a gente não crê nisso, nós temos que nos converter, porque nós não somos convertidos ainda. Só Cristo salva. Está escrito na Bíblia. Só vai ao Pai através de mim. Acabou. Então, por isso que a gente não pode largar a mão, irmãos. Temos que trabalhar. Temos que orar. E temos que sofrer as consequências, às vezes, das coisas que a gente faz. Por Cristo. Nós não podemos aceitar isso tudo. Se a gente tivesse mais representatividade, desassociado de partido político, se a gente tivesse mais... Porque quando você fala de bancada evangélica, por exemplo, você está falando o quê? De multipartidário. Ou seja, várias pessoas de vários partidos diferentes que têm uma ideia que é cristã. Não estou julgando cada um separadamente, não. Eu sei que é um problema o homem. Aonde não é? Aqui, ó. Esse aqui que é um problema, ó. Eu. Certo? Então, mas eu estou falando o seguinte, a gente tem que estar lá. Porque se a gente estivesse lá, ó, não fala nada. Não sei o quê. Tá bom, põe para voltar, perdeu. Irmãos, você tem a sua Canaã. Você tem a sua Canaã, você tem o seu chamado. Eu sei que não vai ser fácil, mas é o melhor lugar onde você pode estar. Eu queria que você estivesse atento para escutar o que Deus tem para você. Abre os seus ouvidos. Busque o que o Senhor quer. E sai daqui pisando na nuvem. Você está aqui pisando em nuvens. Você está aqui numa santidade. Você está aqui louvando e adorando. Você está aqui escutando a palavra. Certo? Sai daqui louvando. Sai daqui adorando. Vai trabalhar louvando a Deus. Vai trabalhar adorando. Não estou falando para você ser um chato de galocha que fica perturbando todo mundo, não. Certo? Eu estou falando para você com a sua postura, você se posicionar e você, as pessoas olharem para você, que é isso que eu sempre falo para você, irmão. Tem gente que fala assim, não, eu prego a palavra, as pessoas não aguentam mais me escutar. Por quê? Não aguentam escutar você? Porque você fala uma coisa e faz outra. É simples. A sua credibilidade perante os outros é 95% do que você faz, 5% do que você fala. É esse o problema. Então você chega lá no trabalho, e pá, e todo mundo, e pá, e todo mundo, e toda hora perturbando todo mundo, e faz tudo errado. Certo? Você tem que ser uma pessoa, a pessoa tem que te olhar e falar assim, eu quero isso para mim, ó, essa boniteza. Eu quero ser assim, que nem você é. Aí, acabou. Né? Acabou. É esse o propósito nosso, né? Que você se colocar no emprego, as pessoas olharem para você assim e falar assim, olha, que legal, puxa vida, que confusão que está a empresa, e o cara está calmo. Está todo mundo com medo de se mandar embora, e ele está tranquilo. Ué, o que está acontecendo? Está todo mundo fazendo aquela, metendo pau, brigando, metendo pau no chefe, reclamando, porque é um esporte, né? Falar mal do chefe é um esporte de todo mundo, né? Falando que ninguém sabe nada, que você recebe mais que todo mundo, que o seu chefe não sabe nada, que quem sabe é você, que se você fosse lá, você faria diferente, do jeito que está errado, eles fazem errado. Você não faz ideia, irmãos. Sobe um pouco para você ver como que é o negócio. Tipo assim, não fazem nada lá em cima, quem trabalha sou eu. Irmão, vocês não sabem o que é ficar sem ir para casa, sabe? Vocês não sabem o que é ficar afastado da família, de tanta coisa para fazer. Quanto mais você sobe, mais leão você tem que matar por dia. Certo? Aí todo mundo olha aquela confusão e você, em paz. Paz. Certo?
Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma Canaã para você. É lá que você tem que estar. Amém? Deus abençoe, irmãos.